Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, aquela coisa toda, etc. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo sobre economia aqui, e eu sei que é um assunto que alguns de vocês gostam. Teve até um cara aí outro dia nos comentários que pediu que eu voltasse a fazê-los, e é um assunto que eu gosto bastante também. Então vamos aproveitar o momento aqui que nós estamos vivendo, no cenário brasileiro, para falar de um assunto um pouco mais atual. Vamos tentar responder aqui por que o mercado reage tão bruscamente, oscila tanto, conforme as notícias relacionadas ao governo. Por que cada vez que anunciam que um petista vai tomar posse aí de um ministério, ou que o atual presidente vai continuar no governo, ou quando vem ao contrário, uma notícia de que as chances dela sofrer o impeachment aumentam, por que o mercado reage tanto, tão rápido e de uma forma tão brusca a esse tipo de notícia? Na verdade é muito simples. Bom, essas reações do mercado refletem o nível de confiança das pessoas em geral, todos os agentes econômicos, internos e externos, ou seja, os consumidores, produtores, poupadores, investidores aqui do Brasil e lá de fora, em relação ao futuro da economia do país. Então, sempre que há a expectativa de que aumente o número de pessoas do partido dos não trabalhadores no governo, a expectativa vai lá para baixo, vai lá para o fundo do poço. As pessoas esperam o caos, a desordem. Toda vez que existe a possibilidade de que esse tipo de gente, essas pessoas do partido dos não trabalhadores, sejam expurgadas do governo, do sistema político como um todo, as expectativas melhoram. E isso corresponde ao mercado. Por quê? Por exemplo, na Bolsa de Valores. O que significa comprar as ações de uma empresa na Bolsa de Valores? Significa se tornar um pequeno proprietário de uma pequena parcela dessa empresa, na verdade. Você se torna um pequeno investidor dessa empresa. O que isso quer dizer? Quando você compra ações lá do Banco do Brasil, por exemplo, você se torna, claro que de uma parcela irrisória do Banco do Brasil, mas você se torna um pequeno proprietário lá de 0,00006% do banco. Então significa que se esse banco, ou uma empresa qualquer, que a gente toma como exemplo, vá bem, tenha grandes receitas, prosperidade, perspectivas de crescimento de lucro, etc, etc, quer dizer que esse patrimônio se valoriza. E se esse patrimônio se valoriza e você é proprietário de uma pequena parcela dele, significa que você ganha com isso também. Não é? Então você comprou por 5, passa um tempo, passa a valer 10, ótimo, você teve um retorno de mais 5 aí. E o contrário também é verdadeiro. Então se você compra ações de uma empresa, essa empresa começa a ir mal das pernas, você, enquanto alguém que tem participação nessa empresa, também vai mal das pernas. Você desvaloriza os seus ativos ali referentes a essa empresa. Bom, por que o mercado reage negativamente quando o Partido dos Não Trabalhadores parece se agigantar no governo e tem perspectiva de continuidade? Porque a continuidade dessas pessoas na gestão do país significa recessão econômica, significa inflação, significa enrijecimento do mercado de trabalho, significa perda de empregos, enfim, significa o caos para a economia. E o caos para a economia como um todo, claro que vai refletir no resultado de todas essas empresas. Então, se a economia tem perspectiva de entrar num abismo sem fim, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento, é claro que a tendência é que as empresas também vão mal. Então as pessoas querem se desfazer desses ativos antes que eles se desvalorizem mais. Então, se a perspectiva é ruim, eu acho que as minhas ações das empresas aqui vão perder valor, eu tento vendê-las agora, antes que elas valham menos, pego esse dinheiro para mim e vou fazer outra coisa. Vou, por exemplo, investir lá fora, em outros países, vou guardar debaixo do colchão, não sei, vou fazer qualquer coisa com esse dinheiro, mas eu não quero ter ele preso ali numa empresa que vai perder valor. No caso das estatais, que são as que mais sofrem com essas oscilações, é exatamente porque para elas o resultado dessas interferências do governo é mais direto, é o próprio governo que gera essas empresas. E um governo corrupto, um governo que faz uso da máquina pública para os interesses pessoais daqueles que são os gestores, seus gestores, faz uso da máquina pública para fins partidários e não para fins comerciais, de fato, para os fins do próprio mercado. Não é? É claro que essas empresas que funcionam como cabide de empregos para políticos, que funcionam para alterar preços de mercado, por exemplo, a Petrobras, quando ela é utilizada para tentar conter os preços do custo de combustível para tentar conter a inflação. Quando se faz uso político dessas empresas, elas vão sofrer muito mais, inclusive. Então, nada mais, nada menos, gira em torno dessas expectativas e das projeções que nós fazemos dos cenários da economia. A continuidade do atual governo significa também a continuidade da inflação, significa também leis trabalhistas tenebrosas para os empregadores, significa uma tendência crescente de tributos, significa que não haverá cortes de gastos públicos, ou seja, não se vão reformular as contas da União. Então quer dizer que o país vai se endividar cada vez mais, vai interferir cada vez mais na economia, para oferecer crédito fictício para as pessoas se endividarem também e terem a ilusão de prosperidade, quando na verdade elas estão entrando
numa espiral de endividamento sem fim também, significa continuidade da burocracia, desperdício de recursos, significa uma quantidade de corrupção que eu não preciso nem comentar aqui, porque todos vocês acompanham diariamente nos jornais, ou seja, significa realmente uma catástrofe. E o mercado reage a essa catástrofe. Por isso que a bolsa cai, por isso que as empresas fecham portas, por isso que os investidores externos param de investir aqui, as multinacionais estão indo embora, com isso é natural que os empregos também vão. As pessoas que não são demitidas acabam renegociando salários para receberem menos, para não perderem o emprego, porque a situação é de arroxo para todo mundo. É uma trolha desse tamanho no meio da bunda da população brasileira. Certo? Por outro lado, quando a gente tem a perspectiva de que essa putaria acabe, é claro que o mercado reage um pouco positivamente, porque ele ganha um fôlego, né? É um pequeno fôlego que a população e os investidores e os consumidores, todo mundo tem. E é por isso também que o dólar oscila tanto a essas notícias. É a mesma coisa. Se vocês se lembrarem dos meus vídeos que eu falei uma vez aqui sobre dólares, a preferência das pessoas pelo Brasil e pela nossa moeda vai cada vez ser menor, porque a inflação é alta, tem todos esses problemas que a gente citou aqui. Então as pessoas vão pegar os reais que elas têm, converter em qualquer outra moeda que elas possam e levar o dinheiro lá para fora. E dane-se o Brasil, deixe isso aqui afundar e ir para o fundo do oceano, né? Afinal de contas, ninguém está aqui para fazer caridade. E faz muito bem de não fazer caridade, porque nesse caso fazer caridade significa compactuar com o crime. Então, a única perspectiva do dólar voltar a cair é se o real se valorizar, né? E o real só vai se valorizar o dia que isso aqui se tornar um país sério. Cabe aí um pequeno estímulo para não chorarmos achando que é o fim do mundo. Sempre lembrando que o mercado somos todos nós, tanto os grandes quanto os pequenos agentes econômicos, mas é a somatória de todos nós. É por isso que o mercado está reagindo de forma tão brusca a esse tipo de notícias, não é? Sempre que a perspectiva de que o governo continue e que haja mais lulopetismo na história do Brasil, piora a reação do mercado, porque piora a perspectiva de toda a população com relação ao futuro da nação. Então, infelizmente, por enquanto é isso. Inscrevam-se no canal para receber os próximos vídeos. Minha página no Facebook está com o link aqui na descrição. Um beijo na alma de todos vocês e até a próxima. Espero que para falar de um assunto menos horroroso, mas eu sei que não vai ser, porque ainda preciso terminar minha série de vídeos sobre o marxismo e o nazismo. Então, eu ainda tenho que falar de muita merda aqui. Até a próxima.